Olá, gente, como estão todos? Então, hoje a gente começa com as nossas aulas, né? E o conteúdo que nós vamos ver vão ser aqui do livro 3, módulos 11 e 12. No caso, por que eu falei livro 3? Que o nosso livro é anual? Porque o nosso livro é dividido em bimestres, então os módulos 11 e 12, né, estão contidos no terceiro bimestre. Então, quais são os capítulos? La calle es larguísima e me dijo que estudiara mais, que são das páginas 118 até a 135. E o que nós vamos ver, né? Vamos ver os adjetivos comparativos e superlativos e o estilo indireto, né? Então, deixa eu passar aqui. Primeira coisa, né? Adjetivos comparativos e superlativos, né? Vamos ver aqui as frases, né? Que esse texto aqui ele fala sobre o Peru. Observa las siguientes frases. Tal es el caso del gigantesco río Amazonas que tiene sus nacientes en Perú y su desembocadura en Brasil. Ahí destacó a palabra gigantesco. El Valle Sagrado es uno de los circuitos más atractivos de Cusco. Aí também está destacada a palavra atractivos. E com 3.562 metros de profundidade, é um dos maiores do mundo. Então, ele destacou aí a palavra maiores, né? Então, aqui, os adjetivos. O que é um adjetivo? O adjetivo é uma palavra que caracteriza, né? Ou seja, que pode dar qualidade, propriedades e características dos nomes, né? Dos substantivos, o qual eles acompanham. Então, o que ele destacou aqui? Gigantesco, atrativos e maiores são adjetivos. No espanhol, a gente não fala grau normal, como a gente fala no português. A gente fala em grado positivo. Então, aqui, um adjetivo en el grado positivo indica el atributo del sustantivo, sin especificar la intensidad, es decir, se utiliza el adjetivo em sua forma original. Né? O que ele quis dizer com isso? Que você vai usar no grau normal, né? Como no exemplo aqui. Impressionante cenário natural ubicado entre os departamentos de Apurímac e Cusco, né? Natural e impressionante. Então, ele está se referindo a quem? Impressionante e natural a cenário. Cujas altas montañas enmarcan un colorido manto de campos de cultivo. Montanhas, o que está dando qualidade ou caracterizando a palavra montanhas? Altas, né? Manto, um colorido manto de campos de cultivo. Manto é o substantivo e colorido tem a ver com ele. Aí aqui, gente, ele começa com comparativo de igualdade. Então, como é que vai ser a estrutura desse comparativo? Você vai utilizar tan, adjetivo, mais como, né? Tem aqui um exemplo. Mi móvil es tan moderno como el tuyo. O meu celular é tão moderno como o seu ou quanto o seu. No português a gente pode utilizar o como e o quanto. No espanhol a gente só utiliza o como, né, para estabelecer uma comparação. Maria é tão tranquila como Sofia, porque no caso aí são três comparativos. Eu tenho um comparativo de igualdade, né, vou até passar aqui, ó, pronto aqui. Comparativo de superioridade, superioridade, de igualdade, igualdade e o de inferioridade, inferioridade, né? No caso aqui, o superioridade, eu estou falando de um grau, né? Ou seja, a gente está num patamar diferente, tem um mais do que o outro. Então, a estrutura é o quê? Mas, que. Mas, adjetivo, que. Ejemplo, la profesora Marta Gómez tiene más años que la profesora Cláudia Pérez. Então, aqui, né, mais anos do que de escola, provavelmente, né? Tá lá mais tempo na escola do que a professora Cláudia Pérez. Aí, comparativo de igualdade. Tan como ou tanto como. Então, não tem aquele negócio de quanto, né? Como não tem no português. Então, aqui, el professor Martínez es tan simpático como la profesora Gutiérrez. Ou, Maria tiene tanto talento como Picasso. Então, o professor Martínez é tão simpático quanto a professora Gutierrez e Maria tem tanto talento como Picasso, né? O Pablo Picasso. Comparativo de inferioridade, né? Você vai utilizar a estrutura menos que, menos, adjetivo que,
el professor López es menos viejo que el professor Gomes, né? O professor Lopes é menos velho, ou seja, em relação ao que? À idade, né? Que o professor Gomes. Então, outra coisa também que é muito comum, né? Existe aquela forma que não tem no português, que a gente não usa, que é considerado errado, porque mais pequeno, mais grande, certo? Existe essa forma sim no espanhol e ela é correta. Aí aqui, além do comparativo, a gente também tem o superlativo, né? O superlativo, qual é a função dele? Ele expressa uma qualidade em seu grado mais alto, né? Eu não estou comparando um ser com outro ser, quando eu utilizo o comparativo. Então, aqui, ele pode ser de dois tipos, né? Pode ser de duas classes. Relativo, né? O superlativo, o relativo é quando expressa a qualidade em relação com outras pessoas, animais ou coisas. Então, exemplo, Luiz é o mais alto de sua classe. Então, aqui ele está comparando Luiz ao grupo, no caso aqui, da sua turma, da sua sala de aula. Então, em relação ao grupo, ele é o mais alto, né? Aí é o superlativo relativo. Aí, o superlativo absoluto expressa a qualidade, sim, relacioná-lo com outras pessoas, animais ou coisas. No caso aqui, ele vai falar da qualidade, mas ele não vai relacionar com o grupo, né? Então, aqui, ele pode ser formado pela palavra muy, né, que significa muito, mais um adjetivo, Luiz es muy alto, então ele não está falando, não está comparando com ninguém e não está relacionando também a outras pessoas, a grupos, né? Ou eu posso utilizar o adjetivo com a terminação íssimo, né? Luiz es altíssimo, que tanto que no espanhol eles utilizam muito essa forma, né? Eles gostam muito de usar essa forma aqui. Aí aqui, gente, tem uma lista, né, do superlativo absoluto, né, que são aqueles terminados em íssimo. Então, eu tenho amable, amabilíssimo, amplio, amplíssimo, antiguo, antiquíssimo, bueno, boníssimo, ou bueníssimo, cruel, crudelíssimo, fiel, fidelíssimo, fuerte, fortíssimo ou fuertíssimo, joven, jovencíssimo, largo, larguísimo, noble, nobilísimo, notable, notabilísimo, nuevo, novísimo, pobre, aí pode ser pobríssimo ou paupérrimo, que também tem essa forma no português, rico, riquíssimo, sábio, sapientíssimo, sagrado, sacratíssimo. Então, aí, se a gente observar, tem palavras muito parecidas com o português. Aí aqui existe o superlativo irregular. Também tem no português isso aí. Por exemplo, o adjetivo bueno, né? Quando a gente utiliza no comparativo, é a palavra mejor. E no superlativo, óptimo, né? Malo, peor, péssimo. Alto, superior, supremo. Bajo, inferior, ínfimo. Grande, maior e máximo. Pequeno, menor e mínimo. Vale? Aí, gente, continuando aqui, a gente também vai ver sobre o estilo indireto, né? Que no português a gente utiliza as palavras discurso direto e discurso indireto. Então, ele pegou aí exemplos de um conto do Gabriel Garcia Marques, que fala sobre algo, que o título do conto é Algo muy grave va a suceder neste pueblo, que no caso uma senhora que sonhou com algo, teve um mau pressentimento e ela comentou e os seus filhos não deram muita importância, só que com o passar do dia aconteciam coisas que as pessoas começavam a relacionar com isso aí e nisso esse rumor começou a se espalhar, né? E acabou acontecendo realmente alguma coisa. Então nesse conto, né, ele colocou aqui duas frases. Eu dije que algo muy grave iba a pasar y me dijeron que estaba loca. Ahí entonces la vieja responde, tengo varios hijos, mire, mejor deme 4 libras. Então tem duas frases aí, né? La vieja dijo que tinha vários hijos. Então o que é o estilo indireto, né? Ele serve para quê?
sirve para transmitir algo que han dicho otras personas sin repetir las mismas palabras, pero manteniendo el contenido del mensaje. O que eu quero dizer com isso? Que o estilo indireto é quando você vai reproduzir algo que você ouviu, que alguém te contou. Você vai manter a ideia, né? Ou seja, você vai contar, né? Vai manter o conteúdo daquela mensagem, mas você vai contar com as suas palavras, ou seja, de uma outra forma. Eu não vou reproduzir exatamente igual ao que a pessoa me falou, né? Aí tem aqui um exemplo. Nosotros jugávamos al baloncesto quando éramos chicos. Então, nós, né, brincávamos, jogávamos basquete quando éramos crianças. Aí aqui, uma pessoa reproduziu. Dijo que jugaban al baloncesto quando eram chicos. Disse, né, que brincavam, né, jogavam, né, basquete quando eram crianças. Vamos lá. Aí aqui tem um outro exemplo, né, de uma tirinha aí da Mafalda. Mira, para que sepas, las mujeres somos más inteligentes que los hombres, oís? Né? Então aqui também você tem duas maneiras de transmitir a mensagem. Você pode repetir as mesmas palavras que a outra pessoa utilizou. Então, nesse caso aí, você pode utilizar as aspas, né? Ou travessão. Então, Susanita disse, 2 pontos. Las mujeres somos más inteligentes que los hombres. Então, aí eu utilizei as aspas para reproduzir a fala da Susanita. E aí vem depois dos 2 pontos, né? Ou então, sem repetir as mesmas palavras, mas mantendo o conteúdo. Susanita dijo que las mujeres eran más inteligentes que los hombres. Então, a Susanita disse que as mulheres eram mais inteligentes que os homens. Então, eu estou falando do mesmo jeito? Não, mas eu estou mantendo o mesmo conteúdo, né? Que é falar sobre as mulheres que eram mais inteligentes, fazer uma comparação entre a inteligência das mulheres e dos homens, dizer que eram mais inteligentes. Aí aqui, ao usar as mesmas palavras, utilizamos o estilo direto. Quando nós reproduzimos algo, né, ou seja, informações de outros, né, a gente utiliza o estilo indireto, ou seja, reproduzindo da minha forma. Aí aqui, passar del estilo direto ao indireto. Então, a gente tem que ter atenção quando você vai passar de um estilo para outro, né? Ou seja, a gente tem que levar em conta o enunciado, a intenção do falante e também, gramaticalmente, a gente tem que observar. Primeiro, los cambios en los pronombres. O que ele quis dizer com isso? Que quando eu vou passar a informação, dizendo com as minhas próprias palavras, né, eu tenho que prestar atenção que o pronome que eu vou utilizar vai ser o de terceira pessoa, porque eu estou falando algo que foi dito por uma outra pessoa e não que eu disse, né? Então, aqui, ella dijo, mira, yo he comprado una tele nueva. Yo, né? Aqui, eu estou reproduzindo a minha fala. E no caso aqui, ella me dijo que ella había comprado una tele nueva. Então, aqui, ela me disse que ela tinha comprado uma TV nova. Então, eu estou reproduzindo algo que foi dito por outra pessoa. Então, eu tenho que utilizar o pronome adequado àquela pessoa. Aí também, los cambios en la información de lugar e tempo, se necessário, ou seja, se preciso, você também tem que mudar as informações que se referem a lugar e tempo, né? Ella dijo, no tuve clase ayer, eu não tive aula ontem. Ella me dijo que no había tenido clases el día anterior. Então, ela me disse que não tinha tido aulas no dia anterior. Então, aqui, algumas palavras que você tem que prestar atenção aqui, ó, na mudança, ó. Ahora para entonces. Aqui para allí. Ayer para el día anterior. El próximo año, el año siguiente. Este para aquel. Hoy para este día o aquel día. La semana pasada para la semana anterior. Mañana para el día siguiente. Aí, gente, as transformações verbais, que é o que vocês têm que levar mais em conta. Então, quando a gente vai passar de um estilo para outro, você tem que transformar também um verbo, né? Então, ele deu aqui exemplos, ó. Si la oración va en presente, futuro o pretérito perfecto, el tiempo no cambiará, mas ele também pode mudar, tá? Então, aqui, ele disse, la llamo todos los días.
Ele disse que la llama todos os dias, ou que la llamaba todos os dias, que no caso aqui, ele diz que não é obrigatório quando estiver no presente, no futuro, no pretérito perfeito. Mas você pode mudar sim, né? Agora, prestar atenção também na pessoa, de primeira pessoa para terceira pessoa. Si la oración introductoria está en el pretérito indefinido, imperfecto o pluscuamperfecto, el tiempo de la oración indirecta deberá retroceder en el tiempo. Ou seja, né? No iré a tu fiesta. Ele afirmou que não iria a tu fiesta, né? Então aqui tem um quadro, né? Ó, quando você passa do estilo direto ao estilo indireto, contendo aqui todos os tempos verbais. Por exemplo, no presente, yo canto la canción. Então, passo para o estilo indireto. Dijo que cantava la canción. Pretérito indefinido e pretérito perfeito. Vai passar para o pretérito pluscuamperfeito. Ó, mira, visité a mi abuelo. Hemos estudiado mucho. Então, como é que fica? Dijo que había visitado ou que visitou a su abuelo. E dijo que habían estudiado mucho. Pretérito imperfeito, né? Jugava al baloncesto. Vai passar, ou ele vai se manter no pretérito imperfeito, ou ele também vai para o pluscuamperfeito. Dijo que jugava al baloncesto, né? Ou dijo que havia jugado al baloncesto. Futuro simple e el condicional simple, ele vai mudar para o condicional simple. Cocinaré una paella. Dijo que cocinaría una paella. Compraría un auto nuevo. Dijo que compraría o que comprará un auto nuevo. Futuro compuesto e el condicional compuesto vai passar para o condicional compuesto. Habré cantado esta canción. Habría estudiado inglés. Dijo que habría o que habrá cantado esta canción. Dijo que habría estudiado inglés. Aí, verbos no imperativo, no presente de subjuntivo e no pretérito imperfeito de subjuntivo, ele vai passar para o pretérito imperfeito do subjuntivo. Abre la puerta. Dijo que abrieras la puerta. Que lo pases bien. Dijo que lo pasaras bien. Quisiera tener todo listo. Dijo que quisiera tener todo listo. Pretérito perfeito de subjuntivo. Que la cirugía haya sido un éxito. Então, vai passar para o pretérito pluscuamperfeito de subjuntivo. Dijo que la cirugía hubiera sido un éxito. Então, aí, gente, nesse quadro, muito cuidado, tá? Muito cuidado. Muito cuidado aqui. Quando for passar de um estilo para outro, prestar atenção nos verbos, né? No tempo verbal, para saber qual é o tempo verbal que eu tenho que passar quando eu passe do estilo direto para o indireto. E aqui um pequeno resumo, né? Ó, el estilo directo e indirecto, disse, que a gente pode utilizar disse, ha dicho, dirá, mais verbo no indicativo. Afirmaciones y negaciones, ejemplo, me encanta la poutine. Ahí, estilo directo. Valera dice que le encanta la poutine. Valera, no me gusta tu manera de hablarme. Valera me ha dicho que no le gusta tu maneira de hablarle. Certo? Então, para terminar aí, eu deixei, tá, uma frase. Tá? El futuro depende de lo que hagas hoje. Então, o nosso futuro depende de tudo que a gente faça hoje. Ou seja, para as nossas ações existem reações, né? Então, o que foi nossa aula de hoje? A gente viu sobre os comparativos e os superlativos, não é isso? E vimos sobre o estilo indireto, tá certo? Então, com isso terminamos nossa primeira classe. Nuestra clase de hoy. Entonces, muchas gracias y hasta nuestra próxima clase. Chao, chao, gente.